rapaziada! Diogo na voz, mais uma vez. Estamos chegando aqui com mais um episódio do nosso podcast Anonimatos. Como vocês podem estar vendo aí em algum lugar, deve ter aí, né? A nossa logo aí do nosso podcast Anonimatos. Feliz com muita coisa. Tudo que vocês têm feito aí na internet, têm divulgado os nossos vídeos, têm curtido, tem ido lá no YouTube, né? Eu já percebi que o número de inscritos tem subido. Tu viu isso aí? Você viu isso lá? Que o número de inscritos tem subido? O que você tem a dizer? Só tenho que dizer que eu estou muito feliz e agradecer e dizer que, muito obrigado. Obrigado de verdade, cada um de vocês. Vocês são top. Estou muito feliz. Obrigado por cada carinho, cada apoio de vocês. E não tem, cara, não tem como a gente não ficar feliz com essa rapaziada, né, não, meu faixa? Não tem como. E assim, pra dizer que o negócio está sendo legal, tanto pra gente, e tem dado certo, não é só os números que a internet nos traz, mas os feedbacks que a gente tem recebido na rua, principalmente de criança, cara. Eu entrei no colégio dos meus filhos esse dia, aí alguém me gritou, ô menino lá no podcast, e aí leva o Riquelme lá no podcast e tal. Aí eu olhei assim, uma criança, e tu sabe que vindo de criança, outros adultos também. Já chegou vídeo para mim da galera assistindo aí o nosso podcast aí nos bares da comunidade, beleza? E assim, você que tem vontade de estar aqui, vou reforçar isso aqui, eu sempre estou falando, tem uma história de vida legal, gosta de falar, tem conteúdo, é exemplo, trabalha com alguma coisa bacana, cara, nos chama lá no direct, a gente quer te ouvir, você que tem uma experiência de vida bacana, já passou aqui Xandão, Unice Juan, já passou Lília Valentim, o Christian Bart, cara, lutador brabo, isso aí. E assim, a gente tem... Jeff, canta muito, rapaz. Canta pra caramba. E assim, vocês que têm visto lá a nossa caixinha de anúncio, aquele espaço é criado para vocês mesmo, que tem comércio, que trabalha por conta própria, vende alguma coisa, vende sacolé, vende salgadinho, vende quentinha, vende perfume. Vai lá. Só uma pergunta, tu fez lá o pagodinho? Aprendeu alguma coisa? Não. Vamos não aprendi nada. Sou fraco com isso. E assim, hoje os 3 selecionados aqui, que a gente vai anunciar como divulgar na verdade aqui como... qual é a palavra que eu esqueci, meu amigo? De colaborador, apoiador? Colaborador, me fugiu a palavra. Enfim. Patrocínio? Não é isso, eu vou lembrar e eu vou falar. Mas tá aqui, ó. Delícias da Lu, chegou pra gente aqui. Delícias da Lu, _ Tijuca. Você que tá com o teu Instagram aí, vai lá. Eu ainda não, confesso que eu olhei a página, mas eu olhei muito rápido, porque eu estava ocupado com algumas coisas, mas já deu para saber pelo nome que tem coisa boa. Delícia da Lu, vai lá, _ Tijuca, beleza? E tem nosso amigo também que trabalha com conserto de ar-condicionado, máquina de lavar, não? Também, não. Geladeira. Refrigeração é com homem mesmo. É assistência, né? Que assistência, né? É o nosso amigo Maurício. Essa dúvida aí, é isso mesmo? Assistência? Assistência técnica. Então o homem manda brava. Maurício Assistência. Vai lá no Instagram do Maurício. Tá com a geladeira que não tá gelando muito bem. Um freezer que tá lá largado. Você tá pensando em vender por R$50. Calma, perde o carvão pro Maurício. Maurício vai ajeitar teu freezer, tua geladeira, tua máquina de lavar. Beleza? Chama o Maurício lá no direct lá. E também mais uma parceria de roupa. Engraçado, tem bastante galera que vende roupa, né? Trabalha vendendo roupa. E como o espaço é para todo mundo, a gente vai anunciar também aqui o RF Import Outlet, é isso mesmo. Outlet. Você vai lá no Instagram do Rafael. Outlet, então é Outlet. Outlet? É Outlet. Porque é um nome gringo, né? E deu pra ver que o produto também é da gringa, né? Import, tá importando alguma coisa. Então, coisa boa, né? Coisa boa. Vai lá. Então, o arroba é RF Import Outlet. Que meus amigos estão me falando aqui, eu tô ficando arfiado. Tem uma participante aqui que falou francês, né? Falou francês aqui, a gente tá ficando... Eu vi também, eu falei isso aqui, vou falar de novo. O Instagram nos traz mais informações. A gente está sendo visto lá nos Estados Unidos, Chile e mais algum país aí. Portugal. A gente tá ficando estranho. Na Europa? É isso aí, galera. Mas sem demora.
Hoje o nosso participante, ele tem um costume, ele não nos deixa bonito porque ele é distante e ele é muito ocupado, você tem que tentar agendar. O homem trabalha agora com agenda, ele vai na tua casa, agenda em horário. Ele também ministra muito bem. Para quem não sabe, ministra aquele que tem a responsabilidade de estar trazendo uma palavra direcionada, né, do céu para a vida das pessoas. E eu tô ansioso para ouvir ele. Ele tá agoniado, tomou 10 xícaras de café. É o nosso amigo Gabriel. Pode vir, Gabriel. Mal prazer. Prazer é todo meu. E aí, Gabriel? Boa noite, rapaziada. Meu irmão. Que é sem palavras. Seja bem-vindo, fica à vontade, irmãozinho. Amém. Fica à vontade. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. É isso aí. Gabriel, nosso irmão, nosso amigo, já conheço o Gabriel há um tempo. O homem estava ali já agoniado para vir gravar, já chegou um tempinho aqui, a gente trocou um papo, fizemos uma resenha. E, Gabriel, eu senti que realmente você estava ansioso, porque parece que é algo novo para você, é diferente. Já participou de algo semelhante? Não. Não, Sim, né? É um desafio novo. Desafio em termos é uma experiência nova. Uma experiência nova. Uma experiência nova. É isso aí, Gabriel. E como de costume, tem algumas perguntas clichê que a gente faz aqui, né? E eu queria saber já de primeira como é que você recebeu o convite para estar participando de um podcast anonimatos, de pessoas anônimas, com história de vida incrível, que destaque alguma coisa que faz. Você olhou para esse convite e falou, rapaz, eu me encaixo nisso. Cara, a princípio foi um certo nervosismo, sabe? Como é que eu vou dizer? Um medo, uma insegurança que a gente sente assim, porque é uma experiência nova, no caso, entendeu? Uhum. Então, sempre que a gente tem uma experiência nova, a gente tem aqueles conflitos, acho que é pessoais, normais, mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade, pela confiança, porque vocês enxergaram algo em mim, entendeu? E eu falei, poxa, embora uma experiência nova, embora tenha um sentimento de medo assim, eu não posso deixar passar essa oportunidade também, né? Uma oportunidade boa, uma experiência nova, e é sempre bom a gente estar aqui entre amigos em comunhão, e é bom demais isso. Entendi. Bacana, né? E assim, antes do Vitor direcionar alguma coisa para você, eu queria te deixar bem à vontade, dizer que esse momento aqui é único, é seu, é um momento que você tem para falar para as pessoas que te amam, as pessoas que te acompanham, os teus clientes que cortam o cabelo com você, que não conhecem a tua história, é um momento que você tem para se abrir mesmo, falar de você, quem é o Gabriel na essência, quais são os próximos passos do Gabriel, quais são os sonhos que o Gabriel tem. Então, assim, fica bem à vontade, é uma conversa muito tranquila, a gente não vai pressionar em nada, até porque tem um cara muito de boa, entendeu? Não tem muito assunto polêmico, não existe nem assunto polêmico para falar desse cara, graças a Deus, é um homem de Deus que a gente conhece. E assim, Gabriel, já queria saber quem é o Gabriel? Pode resumir aí pra gente quem é o Gabriel que corta os cabelos? Mas quem é o Gabriel, na essência? Uma boa pergunta, uma pergunta desafiadora. Cara, sou um jovem, tenho 25 anos, sabe? Trabalho como barbeiro desde os 13, 14 anos, sabe? Tenho um pouco de tempo nessa caminhada, gosto muito disso, sabe? Em questão de essência, tudo se resume na pureza, sabe? Quando você tem pureza, você busca a pureza, sabe? A humildade, eu acho que é a base de tudo. Acho que a base para uma boa essência é a pureza e a humildade. Porque se não tiver a pureza e não tiver a humildade, a essência está corrompida, entendeu? A humildade é isso que a gente vive, é o que fala um pouco o podcast acerca de comunidade. A gente vive isso, essa humildade, essa pureza. Se você for em diversos lugares aí afora, você não encontra a pureza que tem numa comunidade de um vizinho para o outro, de um primo para o outro, um amigo para o outro. Então a gente cresce aprendendo isso, a essência da comunidade, a essência que a gente aprende é essa, é a pureza e a humildade. Até porque a gente aprende aqui, somos pessoas simples, pessoas humildes, sabe qual é? Então não tem muito o porquê da gente não ter essa humildade, não ter essa pureza, sabe?
ter sentimentos adversos disso, porque é o que a gente cresce, são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que nem sempre têm aquela condição financeira, mas sempre está fazendo o possível para ajudar, está sempre fazendo o possível para compartilhar aquilo que tem. É essa a essência da comunidade que você vê em si, irmão. Você pode ver pessoas simples, posso citar um exemplo aqui que todo mundo que mora em comunidade já viveu isso. Tu pode ser uma pessoa simples, seu vizinho ser uma pessoa simples, mas às vezes tu precisar de alguma coisa, uma xícara de café, uma xícara de açúcar, um pouco de café, um pouco de arroz, mesmo o vizinho não tendo muito, ele vai partilhar com você aquele pouco que ele tem. Entendeu? Isso é uma essência boa. Atos diz que eles repartiam tudo que tinham com os outros, porque não tem uma lógica um ter muito, o outro ter menos. Essa essência que a gente aprende na comunidade é uma essência também bíblica e que Deus se agrada. É bíblico esse compartilhar das coisas, essa humildade, é você enxergar o próximo como você mesmo, sabe qual é? Na comunidade tem muito disso. Então eu acho que a essência é essa que vem com a gente, sabe? De berço, a gente vai crescendo, desenvolvendo isso. E é bom quando a pessoa não se perde no meio do caminho, mas leva isso para toda a sua vida e passa para a sua geração. Bom é quando a gente consegue manter essa essência e levar para a nossa geração e não se perde no meio do caminho. Basicamente, a essência é isso, pureza e humildade, porque se a gente se perder disso, irmão, independente do lugar que você chega, independente do que você conquista, independente do que você consegue para a tua vida, a base que sustenta tudo aquilo e a base que te mantém é a humildade e a pureza. Acredito que seja isso, mais ou menos. Bacana, bacana. Ele falou, né? Para quem não conhece, ele tá dizendo em Atos dos Apóstolos, tá? Que ele citou o livro. Mas, cara, é bacana, né? Ver isso. Tipo, na verdade, ele só falou a realidade da comunidade. Tipo, o vizinho pede ali um café. Eu, fulano, me presta um cafezinho aí, me presta um açúcar aí, um queijo, né? E, de fato, na comunidade tem Cara, essa comunhão. engraçado que eu escutando ele falar aqui, eu lembrei de uma história que eu escutei na internet e reflete muito bem isso. Uma mãe vira para o seu filho e fala assim, olha, vai lá na nossa vizinha e pede um copo de açúcar. Aí o seu filho, conhecedor da sua casa, da sua despensa, fala para a mãe, mas a gente não está precisando de açúcar. Ela, meu filho, vai lá, porque a gente precisa fazer essa mulher entender que quando ela precisar da gente, ela pode vir pedir para a gente também. Não é porque a gente precisa do açúcar dela, mas a gente está querendo mostrar para ela que a gente também está disponível para servi-la. Caraca, eu escutei isso. E assim, muitas das vezes é a realidade. Tem gente que não se achega a gente. O Gabriel falou que é muito importante, a comunidade ter esse poder. Mas tem gente que é muito fechado, tem tanta vergonha e não consegue, porque o do lado também não abre, sabe? Não cede nada. E aí, como é que eu vou pedir alguma coisa pro Vitor se o Vitor nunca me pediu nada? Agora, é igual amigo. Eu tenho bastante isso, alguns amigos em comum, o Adriano, outros aí, o Lúcio, o Diego. Meu, apertou aqui, tem como mandar um dinheiro aí pra mim? Aí, não, vou mandar. Aí aperta lá, ele. Diogo, tem como mandar um dinheiro aí pra mim? Mas por quê? Porque a gente já teve essa troca. Agora, se não existir isso, eu não tenho coragem de pedir nada pro Gabriel, porque o Gabriel nunca me pediu nada. Mas a partir do momento que o Gabriel ele não precisa, mas ele demonstra que ele é humilde, acabou, irmão, esquece. Ele ia dar essa abertura. Dá essa abertura. Então, foi as palavras muito sábias que o Gabriel nos trouxe aqui, um entendimento. E assim, então tu tá bem à vontade, que parece que tu é um cara que é bem humilde. Esse lugar aqui é bastante humilde, graças a Deus. A gente quer manter, lógico que se a gente pudesse ter um estúdio melhor para gravação, para trazer conteúdo melhor, de melhor qualidade, né? Segundo o nosso produtor aí, a gente iria, mas a princípio a gente é bastante humilde, a gente é da comunidade, a gente não tem vergonha de dizer isso. E essa é a tua essência. Tu sempre foi assim. Sempre fui assim, cara. A gente cresceu aprendendo isso e é o que faz parte da gente, sabe qual é? Esse princípio de humildade, de comunhão, faz parte da gente, tá com a gente e não tem como tu se afastar ou sair disso. É como você se desviar de si mesmo. Quando tu foge da tua essência, é quando você se desvia de si mesmo, entendeu? Eu costumo até pensar comigo mesmo que o homem, quando chega no fundo do poço, não é quando ele perde seus bens ou perde tudo que ele tem, mas é quando ele se desvia do que ele realmente é. O fundo do poço, eu penso
que o fundo do poço para o ser humano é quando ele se perde de si mesmo, ele esquece quem ele é, ele perde a sua essência. Então aí ele chega no fundo do poço, que muita gente pensa que cheguei no fundo do poço é quando eu perdi todos os meus bens, eu cheguei numa estaca zero financeira, sabe? Eu cheguei numa degradação acerca de bens ou de materialismo, sabe qual é? Mas eu penso que o fundo do poço é quando você se perde de si mesmo e de quem você realmente é. Quando você olha para si, caramba, o que aconteceu? Onde foi que eu me perdi? Eu não sou o mesmo. Particularmente eu vivenciei isso, foi um ponto crucial para a minha vida, que foi aonde de fato eu encontrei a Cristo, Cristo me encontrou, tivemos esse encontro. Foi realmente onde eu me perdi, quando eu parei para pensar e vi que eu tinha me perdido de quem eu realmente era. Aí eu ficava naquele conflito, onde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu me perdi? Só que não tem como você parar e perceber onde foi que você se perdeu. Olhar para trás nem sempre é a solução. Às vezes o ponto ideal é aonde você vai se reencontrar, entendeu? E eu me reencontrei em Cristo, abri a mente, abri o coração, ele entrou, tivemos um encontro, eu me reencontrei e resgatei essa essência, sabe qual é? E vivo isso, entendeu? Então, Gabriel, me fez entender aqui algo. Você veio de berço evangélico, então, você falando isso, em algum momento você se perdeu, se desviou, né, nas palavras corretamente dizendo. Assim, você veio de um berço evangélico. Como é que foi o Gabriel na infância, criança? Cara, eu vim de berço evangélico, entendeu? Nasci no berço evangélico, mas aí por alguns acontecimentos da vida, acabou que continuei até uma certa idade, minha mãe não conseguiu continuar, mas aí eu ainda fui perseverando, eu e minha irmã, aí chegou um certo ponto em que eu me distanciei, aí foi uma degradação, um abismo puxando o outro, entendeu? Mas eu fui de berço evangélico até uma certa idade, até os 12 anos, entendeu? Depois eu me perdi, sabe qual é? Dessa essência, do mundo cristão, saí, me desviei, fiquei um tempo fora, e depois, cerca de 21 anos, eu retornei para o Senhor e estou aqui até hoje para a glória de Deus e até ele voltar. E quando você fala assim, que se perdeu, conta pra gente um pouquinho. Explica melhor. O que é o se perdeu, Gabriel? Qual foi o caminho que o Gabriel levou? Cara, se perdeu num contexto geral, um contexto É, assim cristão, no geral, No geral. no contexto geral. geral, cara. Quando você se perde, basicamente quando você perde a sua pureza. Tem uma frase, tem um rapaz que tem um projeto vindo lá na comunidade, o Tuca Futebol Clube. Foi uma frase até que me ajudou muito, que eu li e mexeu comigo, tem uma frase lá na parede. Quer saber quem você realmente é? Lembra da criança que você foi um dia. Porque quando a gente é criança, a gente tem aquela pureza. Agora, quando a gente perde a pureza, é Uhum. que a gente se perde de si. E aí, cara, vai uma coisa puxando a outra, problemas puxando o outro, um abismo puxando o outro. E acaba quando você vai parar para ver, irmão, tu tá numa situação que tu nem imaginava. E o que que o Gabriel perdido fez? Cara, eu comecei a conhecer pessoas que, como eu vou dizer, Gabriel perdido, eu comecei a conhecer pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes totalmente diferentes. Comecei a me envolver e por influência eu comecei a fazer aquilo que é errado. Comecei a usar droga, comecei a parar em ambientes que não eram bons, como boca de fumo. Não me envolvi, não fui formado, mas às vezes o fato de você estar parado, estar correndo o mesmo risco que eles, porque se acontecer alguma coisa, você é como um deles. Então eu comecei a me envolver nessas coisas, sabe? E foi uma degradação muito, muito grande, entendeu? Já teve assim, Gabriel, algum momento que você estava próximo e, sei lá, a polícia chegou, aconteceu alguma coisa e você teve que passar alguma situação? Cara, teve, Conta um pouquinho teve, pra gente o que aconteceu. teve, assim, complicado pelo menos umas 2 vezes, entendeu? Foi uma coisa muito, para mim foi o ápice, foi o chega, entendeu? Tava em casa, aí aquela vontade doida de querer ir pra rua, fui, para onde não devia, o clima já estava estranho.
Aí aconteceu de paramos num lugar e ficamos todo mundo reunido, eu estava ali, os rapazes que eram envolvidos. Aí, cara, de repente, chegou 3 carros de polícia, picape cheio, isso muito em cima, muito próximo. Todo mundo correu e eu naquela, tive que correr, entendeu? Aí Caramba. eu tive que entrar na casa de um rapaz, pular um muro, entendeu? E isso, polícia vindo atrás de mim bem próximo, sabe? Atravessei e fui para lá no outro morro, que é a cachoeira, e um monte de criança, e polícia veio atrás. Na verdade, eu só não morri porque Deus não quis, entendeu? Foi um dia que, se não fosse a mão de Deus e a misericórdia de Deus, de fato, eu teria morrido, porque o policial não me matou porque, de fato, ele não quis, irmão, entendeu? Então, mas assim, eles dando tiro, eles estavam dando tiro em cima de vocês, Não, por incrível que pareça, não, cara. mas assim, foi um reflexo de correr porque você Foi um sabia que você estava reflexo. no lugar errado. E por que que Não. você diz que foi o ápice, se, assim, foi a gota d'água para você e o basta? Que você se viu realmente numa situação que você falou, essa vida não é para mim. Cara, porque não tinha necessidade de estar ali, não tinha necessidade de estar passando por aquilo, porque se eu fosse preso ou se eu morresse, ia ficar elas por eles, e aí quem sofria era a minha família, e para eles não ter importância se eu fosse baleado, alguma coisa do tipo, não teria assistência nenhuma do lado em que eu estava, entendeu? E eu comecei a botar a cabeça no lugar, cara. Poxa, não tem necessidade de eu passar por isso. Estava vivendo uma fase de boa estabilidade financeira, sabe? Conquistei tudo que eu queria, sabe? Não tinha uma necessidade daquilo ali, fui ver que era uma ilusão, sabe? Uma ilusão terrível, tava, parece que uma gama nos teus olhos que você não consegue enxergar de fato a realidade. É bacana, né? Entender que ele enxergou isso a tempo, que não vale a pena. Porque é o que ele falou, tipo, às vezes as pessoas se enganam, né? Acha que é Uhum. um caminho muito legal, agradável, mas na verdade é uma vida de ilusão. É, Essa Pô, que vida. bom, Gabriel, que você conseguiu se reencontrar na vida, né? E hoje, né, vive mais tranquilo, como você mesmo já muita disse, coisa. serve muito a Deus. Eu faço tua pergunta. Então, Gabriel, e o Gabriel é barbeiro, né? É, Ele corta cabelo. Se você for lá no Instagram dele e ver as fotos, é uma perfeição e que eu, tipo assim, não perde pra ninguém aí que é especialista aí, esses grandes aí que corta cabelo. Gabriel, tu corta cabelo desde quantos anos? 14, 13, assim, 13 para 14. E o que te fez chegar, virar barbeiro? Cara, sempre tive uma certa admiração, entendeu? Aí teve um dia que o enteado do meu pai deu a oportunidade de eu fazer o pé de cabelo dele, eu consegui fazer, foi bom demais. E dali eu fiquei só fazendo o pé, daqui a pouco eu consegui a oportunidade de cortar um cabelo e evoluí muito rápido e foi embora. E assim, tu é um dos mais requisitados lá da área? Sim, Tu tem essa consciência? sim, E por isso que hoje você opta em trabalhar domicílio? Hoje você sim. tem o seu espaço ainda ou não quis mais ter o seu Não, eu espaço? não quis mais trabalhar assim porque era muita correria. E hoje a vida que eu vivo, mais voltada para a obra de Deus, mais voltada em estar inserido na obra, igreja, eu optei por conciliar meu tempo voltado para isso, Uhum. entendeu? Que era uma correria terrível. Eu entrava no salão sexta de manhã, só saía domingo de manhã, 2 dias direto pernoitado. Minha família não me via final de semana, sabe? Chegava em casa às 7 horas da manhã, tomava um banho, cochilava e descia 9 de novo e ficava aquela correria e lista de 40 pessoas, é muita correria. Por um lado é bom, mas tu não vive. Por tempos e tempos eu fiquei sem Caraca. saber o que era um sábado, o que era uma Passava um sexta. sábado inteiro dentro do salão. Minha vida era essa. Só salão, não tinha noção de como era a comunidade no sábado, qual era a agitação, porque eu estava só ali dentro. Não tinha tempo que eu saía e ficava. Depois de muito tempo que eu comecei a sair, curtir baile, eu abandonava o salão e ia, mas por muitos anos e anos eu fiquei nessa correria. Mas hoje eu optei por trabalhar dessa forma para conciliar meu tempo. É bom para mim, bom para aquilo que eu vivo, não me atrapalha na obra de Deus, me dá total liberdade para eu trabalhar na obra de Deus de forma organizada. E também é bom porque o domiciliar ele é mais valorizado. Às vezes, dentro do salão, 4 paredes, o que o rapaz vai demorar para fazer com 5 cabelos, o domiciliar faz em 2.
Entendi. entendeu? Então, foi uma estratégia que eu criei, bom demais para mim, por conta do tempo que eu gosto de tirar com Deus. Imagino. Legal. Para quem não conhece, o Gabriel ele mora no Complexo do Lins. Ele mora lá na comunidade do Morro do Amor. E o Complexo do Lins é muito grande. E ele falando assim que uma lista de 40 pessoas, a gente imagina que porque o Complexo do Lins é muito grande, tem bastante adolescente e tem diversos salões, eu sei que tem barbearia e é maneiro porque você sabe, cara, hoje tu vê um cara da comunidade se destacando, é gratificante pra gente, muita coisa mesmo. E assim, ao nível que ele chegou, que ele pode trabalhar a domicílio, um exemplo, se ele tiver um famoso, ou se você conhece alguém também, ele vai na tua direção e busca depois, ele vai deixar o arroba dele aqui, vocês vão entender que o Gabriel é brabo no corte. A gente trouxe nosso amigo Mope aqui, que deixa a gente bonito também, é outro brabo. Eu falei, Mope não perde para nenhum aí, Gabriel também não. E é exemplo, é exemplo. Assim, ô Gabriel, e quando você tinha teu espaço, era uma pergunta que eu ia fazer antes, dentro do mesmo contexto que a gente estava falando, e eu sempre percebi, porque eu sempre cortei cabelo em comunidade, cortei muito cabelo com Samuca na Casa Branca, e na época a criminalidade era muito mais pesada do que é hoje lá. E assim, a gente estava sentado ali e a rapaziada entrava também para cortar cabelo. E assim, isso influenciou muito também a você? Tu observava aquilo ali e acabava as amizades. Na verdade, a minha pergunta chega justamente por conta disso. O pessoal cortando o cabelo se torna um pouco íntimo e tu acredita Isso. que a amizade influencia Muita coisa, muita coisa. muita coisa. Cara, tem uma frase que diz que você é reflexo dos seus amigos mais próximos. Isso é uma verdade. E eu me aproximei de muitas pessoas se tornaram íntimas demais e infelizmente não viviam uma vida, como é que eu vou De dizer, uma exemplo, de exemplo, entendeu? Então, o fato de você ter muita amizade, estar sempre perto, influencia de alguma forma, porque parece que, cara, eu não sei se, como é que eu vou dizer, se entra também um pouco do lado espiritual, tentando te puxar, mas é o poder também da influência, cara. É né? o poder da influência. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Só o fato de você ouvir já serve muito para influenciar você, entendeu? Então, o simples Verdade. fato de você estar ouvindo, o simples fato de você estar no meio daquele ambiente, é, prejudica muito, cara. Querendo ou não, por mais forte que seja, se você permanecer dentro do ambiente, ouvindo aquilo ali o tempo inteiro, aquilo ali vai te prejudicar de alguma forma e vai gerar em você alguns gatilhos. E dentro ainda desse mesmo assunto, perdeu muitas pessoas próximas, que a gente sabe que a gente mora em comunidade, nosso amigo Koala falou um pouquinho disso aqui também, a gente mora em comunidade, a gente sabe que vira e mexe a gente perde alguém próximo pro crime. Perdeu Verdade. bastante pessoas, bastantes amigos. Puxa, muita coisa. Tu para, olha para trás, cara. A quantidade de pessoa que você brincava quando você era criança, tu olha quantos que tem hoje. É assustador. É assustador, cara. Tu põe aí 80%. Mas tu acha que existe alguma coisa que a gente poderia estar mudando na mente da juventude? Ou da criança em si? Eu me preocupo muito porque eu sou pai de um menino também, e eu acredito que a gente tem que, desde a criança ao adolescente, ir trabalhando de alguma forma. O Gabriel, com a experiência de vida, você teria alguma coisa para dizer, cara, eu acho que o caminho é esse, eu acho que não só a igreja, mas o governo, alguma coisa que possa estar fazendo para a gente estar mudando esses dados. Cara, eu acho que projetos pela área de governo, projetos e possibilidades para a criança seria muito bom, porque desvia um pouco do olhar dela para aquelas coisas. Porque, particularmente, dentro da comunidade não tem um projeto de futebol. Hoje em dia, tu passa, olha para as quadras, campos que tem, estão vazios. Não Uhum. num contexto geral, porque tem comunidade que tem bons projetos. Mas tem comunidades que são abandonadas de um projeto, tem comunidades que são abandonadas de um futebol para criança. Então a criança passa hoje em dia. E também tem muito de que hoje as crianças são muito, vou dizer assim, muito soltas. Certo. A mãe dá muita liberdade para andar para lá e para cá, sem limite. A criança roda para cá, vai para lá, vai para cá.
E tem aquela questão também que o crime de hoje em dia é diferente do antigamente. Antigamente, o crime, por mais que seja crime e uma coisa errada, eles tinham um certo respeito. Criança não pode estar aqui, passando criança, esconde, tinha toda aquela coisa. Hoje em dia está mostra, sabe? Está tendo um futebol de criança aqui e eles vêm com aquela gama de fuzil, de armas e armamentos e param ali, entendeu? E a criança, de uma forma, fica olhando aquilo ali. Quando as crianças olham e vê que esses tipos de pessoa que andam armados com ouro, eles têm, sabe, uma certa glória humana, porque tem muita gente que venera eles, dão glória para eles. Então eles olham para aquilo ali e falam, poxa, eu quero ser assim também. Eu já vi muito isso, criança, quero ser assim também, eu quero ter isso também. Porque foi colocado a falta do projeto. O que é o projeto? Quando se põe um projeto dentro de uma comunidade, é você mostrando para a criança que tem possibilidade dela crescer na vida. Só que quando não se tem um projeto, a criança não enxerga e não vê que se tem uma oportunidade de crescer da vida de outra forma. Então, quem ela vai tirar, por exemplo? Um homem que está na boca de fumo, com o pescoço cheio de ouro, sabe, com pessoas ao seu redor, sabe, aquela questão de vale que tem, muitas pessoas aplaudindo, reverenciando, acaba que ela vê aquilo ali e se ludibria com aquilo ali, entendeu? A criança absorve muita informação. E quando ela tem só aquilo ali na mente, absorvendo só aquela informação, cara, é muito perigoso. Então, Segundo as pesquisas, ela diz que o caráter da criança ela é formado até os seus 12 anos, né? E assim, ele falando isso é de fato. Eu lembro que também eu era bem mais novo, assim, até para usar droga, os caras falavam, "Ô, sai, sai, sai de perto de mim, tá? A gente jogando um bola, às vezes os caras mesmo falavam, "Ô, sai daqui, sai, sai." A gente tinha que sair do local porque a gente não podia nem ver os caras usando droga. De fato, as coisas mudaram, né? E parece que mudou para pior. Tipo, ao invés de melhorar, não, as coisas só vai piorando mais. A gente deveria, eu acho que, pensar em melhorar um pouco a situação. Aí, quando eu falo pensar, eu digo assim, a gente, né, como cidadão, o que a gente pode fazer para a gente melhorar? Tem algo que a gente pode fazer, né? Eu acho Se que a gente puder influenciar também, né? Porque acho que todo mundo tem as suas escolhas, lógico. isso. Só que tem gente que toma a escolha na pressão dos outros, ou porque admirou algo que acha que é bom. E assim, a gente não está querendo, né, dizer que quem está certo, quem está errado. Na verdade, a gente está só alertando porque tem muito jovem, cara, que acaba se perdendo em situações e a gente prega trabalhar, fazer um curso, jogar um futebol, sabe? A gente prega que a gente, por que a gente prega isso? Porque a gente tem diversos exemplos que o outro lado não é bom para ninguém. Não é bom nem para quem tá, Exatamente. entendeu? Eu desafio qualquer um que tá a dizer para mim que é maravilhoso, que eu sei que não é. Eu nunca vivi, mas eu consigo ter essa percepção, entendeu? O Gabriel nos traz uma reflexão hoje aqui a respeito desse assunto, que é muito importante. Mas assim, Gabriel, eu sei que tu é um cara extrovertido também. Tu é um cara, ele tá ali segurando o riso, mas ele é resenha também. Ele é. É porque a dupla dele não veio hoje. Quem é a dupla dele? Manda um alô pra tua dupla. Diego, me abandonou em cima da hora, Diego. Não faça isso, Diego rapaz. abandonou ele. E assim, falando de dupla, Gabriel, hoje você é um cara de poucos amigos? Cara, sim, sabe? Por que poucos amigos, sabe? Comunhão a gente tem com todo mundo, mas amizades são pessoas que você confia, entrega lealdade e recebe lealdade. Amizade e comunhão é muito diferente, entendeu? Podemos até citar alguns textos bíblicos para que a gente entenda um pouco melhor. Diz que comunhão a gente deve ter com todo mundo, mas a aliança não se deve fazer com todo mundo. Quem não se lembra da aliança de Davi com Jonatas, sabe? Pessoa que tá por você de fato, entrega a lealdade, entrega a verdade. Eu costumo conversar até com o Marcelo mesmo, que é um grande amigo também, embora não sejamos próximos, mas somos muito unidos, a gente conversa muito. A gente diz que, como eu sou pessoa um pouco intensa, tipo assim, ou eu entrego tudo, eu não entrego nada, eu não consigo ser meio termo. Então, se eu estou disposto a te entregar fidelidade e lealdade, acho que o mínimo que eu quero receber é isso, entendeu? Então, se eu estou te entregando alguma coisa e não estou tendo retorno, ou se eu estou vendo que você não tem aquilo para me entregar, eu não vou me aproximar de você de uma forma íntima, sabe qual é?
Até porque confiança não é dada para ninguém, confiança é conquistada. Então, a base da lealdade e da fidelidade conta muito. Digo mais lealdade, porque fidelidade é o respeito que eu tenho por você na sua presença. A lealdade é o respeito que eu tenho por você na sua ausência. Agora, se eu estou do teu lado, se eu estou contigo na tua presença, se você não está aqui e tem alguma pessoa citando o teu nome ou algo do tipo, tem que ser a mesma pessoa, tem que ter lealdade, entendeu? Sobre resgatar a cultura da lealdade. A gente perdeu, a gente, não vou dizer todo mundo, mas o mundo, o ser humano, perdeu muito isso. Porque as pessoas querem ser aceitas. Na verdade, a pessoa quer ter gama de pessoas do lado. E não é sobre isso. É sobre ter pessoas de verdade do teu lado. Sabe qual é? A gente precisa estar acompanhado de pessoas boas, pessoas que nos forçam a ser melhor do que a gente é, pessoas que nos obrigam a crescer, sabe? E vice-versa. Porque pessoas forçadas, irmão, como acontece muito, tem pessoa que sai de um grupo de lá e quer se aproximar de você, mas olha a forma que ela quer se aproximar de você. Ela vem até você, às vezes, defamando outro grupo, falando mal do outro grupo. Eu, particularmente, já me afasto de pessoa assim. Porque, poxa, se a pessoa que está com ela há tanto tempo, já passou poucas e boas, e ela vem, começa a falar mal dessa pessoa para mim, que estou com ela agora, não tem por que eu confiar nela. Se uma pessoa que ela deveria ter consideração não está tendo, que tirar por mim, que não tem vivência nenhuma. Sabe qual é? Então, é a cultura da lealdade, sabe? Gosto de todo mundo, sou educado com todo mundo, sabe? Tenho carinho, ajudo todo mundo que necessário for, mas agora a aliança, irmão, a aliança é só para quem entende o teu propósito e olha para o mesmo lado que você olha. Eu falei até esses dias na igreja sobre, se eu não me engano, Atos capítulo número 3, Atos capítulo de número 3, Pedro e João, eles subiam ao templo, e a Bíblia diz que eles, fitando os olhos no coxo, os dois olharam para o mesmo lugar. Eles estavam subindo para a oração, para o mesmo propósito, e quando os dois olharam, olharam para o mesmo lugar. A gente tem que andar com pessoas que olham para o mesmo lugar que a gente. Tem que andar com pessoas que almejam a mesma coisa que a gente. Não tem como você querer crescer e andar com um cara que é pessimista do teu lado. Não tem como você querer um estilo de vida e se aliançar com um cara que pensa totalmente diferente. Então, eu penso muito isso, sabe qual é? Pessoas que entendem o teu propósito, sabe qual é? E te ajuda para que esse propósito aconteça. Porque senão é mera aproximação, sabe qual é? Amizade sem propósito é mera aproximação e eu não estou disposto a viver isso. É interesse. Entendeu? Top. Isso aí é uma verdade, né? Que a gente escuta e aí nos faz entender que o homem é de poucos amigos, tá bem seletivo, mas de poucos amigos sincero. Sim. Não dizendo que as pessoas que eu não me relaciono, para não causar uma certa impressão, não dizendo que as pessoas que eu não me relaciono não têm lealdade ou fidelidade. É porque eu não me aproximei, não, sabe? Não tive Certo. aquela oportunidade de conhecer, entendeu? Eu não sou um cara mal educado ou rígido, sabe? Ou fechado. É porque, irmãos, princípios e valores são negociáveis e eu caminho por isso, princípios e valores. Eu não tenho como eu fingir ser o que eu não sou para caber em um ambiente, como também não quero que pessoas fingem ser o que não são para estar próximo de mim. É só você ser o que você é, mano. Naturalidade, sinceridade, fidelidade e lealdade é a base para uma boa amizade. Bacana demais. Isso é muito bom, né, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa, maneiro. É maneiro demais e disso a gente entende muito, né? A gente entende pra caramba o que você tá falando e, cara, é muito gratificante saber que ainda dentro desse contexto todo. Mas, Gabriel, o mais impressionante disso tudo é saber que você é extrovertido, tem seus lados, né, sério, então. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Como é que você administra esse tempo com seu trabalho e igreja? Como é que é essa administração de tempo? Porque tu foi falando, acelerando toda a parada, e tu foi subindo, mas eu fiquei curioso para saber como é que você administra isso. E quem é o papai Gabriel? Cara, como eu administro tempo, É, cara, não é tão complicado assim administrar o tempo, sabe? Porque a igreja tem rotina, tem as suas coisas, então quando eu vou fazer a minha lista, basicamente eu sempre abro a lista na segunda-feira, então eu calculo o dia, são tantas horas,
Quanto tempo eu vou ter disponível, um exemplo, na terça-feira. Um exemplo, terça-feira é culto de doutrina. Então, quanto tempo eu tenho? Eu tenho de manhã, tem algum compromisso? Não. Se não tiver compromisso na parte da manhã, eu uso a parte da manhã, mais ou menos até um pouco depois do almoço, e para mim tá bom, entendeu? Até para mim relaxar a mente também, para não chegar, às vezes, eu particularmente não gosto de chegar na igreja com a mente muito agitada, porque de uma certa forma implica um pouco na tua conexão. E não é tão difícil, cara. Eu acho que quando você dá todas as áreas da tua vida para Deus, para Ele governar, para Ele direcionar, não fica tão difícil assim, entendeu? Não que quem tenha dificuldade não deixe Deus direcionar, mas eu também sou muito seletivo com o que eu permito entrar na minha rotina. Sabe qual é? Eu sou muito seletivo, eu faço sempre uma lista, calculo o preço antes de permitir entrar na minha rotina, porque o tempo é valioso e meu tempo é aquilo que eu entrego para Deus, entendeu? Hoje a minha prioridade, sabe, para o que eu vivo é para Deus, entendeu? E eu amo a Deus acima de todas as coisas e não fica difícil cumprir todas as tarefas, porque quem ama a Deus facilmente consegue amar a sua família, facilmente consegue amar a obra, facilmente consegue conciliar tudo, entendeu? Então não é tão complicado assim para mim. Eu também tenho uma questão minha, que eu me sinto muito incomodado quando eu estou me doando mais para alguma coisa do que para Deus. Isso mexe muito comigo, particularmente, é algo meu. Eu não consigo ter paz sabendo que tem coisas que eu estou me entregando mais do que para Deus. É conciliar tudo, entendeu? Graças a Deus sou muito presente na vida do meu filho, com a minha família, sabe? Também sou muito presente na obra de Deus, consigo trabalhar de boa, sabe? E Deus tem abençoado de uma forma sobrenatural. Qual é o nome da sua esposa? Thaís. Manda um abraço pra ela, um beijinho Thaís aí no Pereira, meu coração. amor da minha vida, eu te amo. Muito love aí, É ó. Deus muito abençoe a tua Muito vida. love. Gabriel, é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo saber que 25 anos, né? É mais um rapaz novo que Que tem uma exemplo, mente né? brilhante, brilhante, Exemplo, na fala bem, faculdade. tem uma boa oratória. Gabriel, eu queria falar um pouquinho de realizações. O Vitor acabou de citar, dizer que você tem 25 anos, mas eu queria saber se você já teve assim na tua vida, e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, se você já realizou alguma coisa assim que você falou, nossa, eu tinha essa vontade, graças a Deus eu consegui realizar, mas eu vou te dar uns tópicos para você nos dizer o que é realizações no trabalho. Primeiro você fala se você já realizou alguma coisa, depois você me fala a respeito do que é realizações no trabalho, é quando você chega a tal coisa e eu vou te dar mais um tópico. Realizações no trabalho, cara, quando você consegue chegar onde você sempre mentalizou quando você começou. Graças a Deus eu consegui isso, sabe? Ter o ápice de muitos clientes de maneira que eu não conseguia nem atender todos. Era uma briga, rapaz. Não uma certa dor de cabeça, mas por um lado é bom. Sabe? Eu consegui conquistar os clientes, e não é só fazer cliente, mas é fidelizar os clientes. Sabe qual é? Entregando sempre um bom trabalho, entregando sempre algo detalhoso, que eu sou muito perfeccionista, sabe qual é? E porque cortar cabelo para mim não é só cortar cabelo. Eu faço uma viagem enquanto eu estou disfarçando. Aí tinha clientes que corta rápido, que não sei o que, irmão. Para de pedir para eu cortar rápido, porque vai ser pior. Entendeu? Eu não consigo fazer por fazer. Particularmente cortar cabelo para mim é uma paixão, faz parte de mim, entendeu? Então, quando eu estou cortando ali, estou disfarçando, eu estou viajando, sabe? Quando não tem aquela pressa de, eu tenho que fazer tanto, eu tenho que, sabe, terminar o dia com a meta. Logicamente que o dinheiro é importante, sabe? O dinheiro é muito importante, mas quando você, pelo menos na barbearia, já trabalhei com algumas coisas, mas quando eu era criança, mas falar de barbearia, porque minha vida toda praticamente é resumida a esse estilo de trabalho. Barbearia, tem muita gente que entrou e entra querendo dinheiro, porque dá dinheiro, mas quanto entra com essa percepção, com essa finalidade, na maioria das vezes se frustra, porque eles pensam que o processo de fidelizar os clientes é fácil e rápido, só que não é.
o dinheiro é uma consequência. Eu entrei porque eu gostava, sabe? Eu ficava ali, sempre fui entregando o meu melhor, entregando o meu melhor, e de maneira que, poxa, praticamente parava o complexo do Lins inteiro. Tinha vezes que tinha semana, quase toda semana descia de toda a comunidade do complexo do Lins, tinha 3, 4 ou 5 clientes de cada comunidade ali, fóruns da comunidade, fóruns que cresceram comigo, entendeu? Então a base é isso, você dar o seu melhor, fazer o que você gosta e chegar onde você mentalizou, e depois saber administrar aquilo, sabe? Porque também tem um ponto também, se tiver barbeiros ouvindo, nem sempre barbearia cheia é sinônimo de dinheiro. Quando as pessoas começam a estudar um pouquinho, fazer alguns cursos, como barbeiro empresário, tem formas de trabalho que em 1 e 2 dias dentro da barbearia tu consegue fazer o que tu em uma semana tu não faz dentro da barbearia. Então, o mundo barbearia vai muito além do que ficar atrás de uma cadeira. Sabe qual é? Bacana. Então, tu quer dizer, dentro da minha pergunta, você é realizado, assim. Tu chegou no auge que você fala, cara, eu sou realizado com a minha profissão. Sim, cara, porque eu sempre pensei que foi muita agitação para mim, aquilo ali de uma forma me enfadou. Então, eu queria chegar ao ponto de eu quero cortar cabelo porque eu gosto, e não mais por uma necessidade de ficar ali com aquela pressão. Então hoje eu trabalho porque eu gosto, consigo me suprir, consigo suprir as minhas necessidades, vivo bem, entendeu? E, poxa, é uma correria em termos, exemplo. Se eu colocar agora no story, poxa, lista aberta para essa semana, vai ser uma correria. Para tu ver que eu nem posto muito, eu corro um pouco disso, porque é muita agitação, muita agitação. Então, e temos clientes praticamente certos que vão cortando dentro do tempo que eu disponibilizo, e é bom demais. Ele falou uma coisa que falou de tempo de fidelidade, né? De trazer o cliente. Aproximadamente leva quanto tempo? Você sabe, mais Para ou menos? Ou você, quantos cortes? Dois Pra você cortes, o cara já fidelizar. vira fiel. É. cara, depende. Depende, né? Depende muito do corte que você entrega primeiramente, é o corte que você entrega, porque todo mundo que entra na barbearia entra Aham. pelo corte. Se o cara acertar no teu corte, tu vai ficar com ele ali indo embora. Se você sair dali bem consigo mesmo, poxa, eu gostei desse corte aqui, ele acertou, fez do padrão do jeito que eu gosto, você vai ficar. Então, acho que você dá bastante atenção no corte. O bom da atenção no corte é isso. Você viu o que o cliente quer, não ter pressa de terminar aquele cliente, entendeu? E assim você vai conseguir fidelizar ele, e um bom tratamento, educação, uma boa conversa faz muito parte disso também. Porque cortar cabelo não é só corte de cabelo. Às vezes o cara chega ali, conversa contigo, desabafa, Isso que eu tem ia que ter uma falar. palavra, todo mundo passa por isso. Já pegou situações difíceis de pessoas em momento ruim, ter que desabafar contigo? Sim, E como é que o Gabriel age nessa hora? cara, sou espontâneo, sabe? Não é? Não tem. É porque tu pega muita coisa diversificada, então não tem como ser formalista nessa hora, ter aquela formalidade. É uma coisa muito aleatória. Do nada você está ali, tá com a mente em uma coisa, daqui a pouco vem um cliente com um problema de uma situação totalmente oposta da correria do teu dia ou do que tu está pensando. Aí tem que ser natural, entendeu? Dentro daquilo que você sabe, dentro das experiências que você tem de vida, você passa para ele um direcionamento, você dá uma palavra, uma resposta, porque às vezes são situações complicadas. Às vezes clientes abrem para você algumas coisas, esperam de você uma resposta, que aquela resposta pode direcionar o restante da história dele, o restante de vida. Às vezes parece que não, mas, cara, é cada coisa que os clientes chegam para quem é barbeiro que tu fica, poxa, os caras pensam que eu tenho essa capacidade de responder dessa forma, sabe qual é? Então tem que ter muita atenção também, muito cuidado, tem que ter bons princípios Vira um e psicólogo. Então, o Mop veio aqui, o Mop corta o nosso cabelo, e o Mop falou muito bem a respeito disso, que a maioria das vezes ele tem que ser psicólogo, entendeu? Por quê? Porque o cliente, eu acredito assim, o cliente ele fica muito íntimo, porque é toda semana, tem gente que corta cabelo toda semana, eu mesmo, corto cabelo uma semana, na outra semana eu vou lá, faço só o pé e a barba, e dou aquela clareada e tal. Mas assim, eu tô toda semana ali, então eu já me sinto à vontade com o Mop. Se eu tiver que desabafar alguma coisa, se eu tiver que conversar alguma coisa, eu estou citando o Mop porque ele é hoje é meu sim, barbeiro, sim, eu corto o cabelo com ele. E assim, eu acho que barbeiro
igual mulher, cabeleireiro, manicure, é muito pessoal, né? É É, algo que o cara, uma vez que ele gostou de você, ele vai estar sempre contigo, É. entendeu? E assim, ô Gabriel, o segundo tópico que eu queria estar de realizações que eu queria estar te perguntando é porque o Gabriel ele é muito novo, ele tem 25 anos, e assim, e ele anda na contramão da juventude hoje. O que eu falo na contramão? Porque o Gabriel hoje está casado, tem a sua esposa, seu filho, e a juventude parece que hoje não anda nessa direção. A juventude anda na direção contrária. Eu queria saber se foi uma realização, foi um sonho, assim, você se sente realizado com a sua família. sinto. O ápice da minha realização hoje é ter minha família e com ela honra a Deus. Quando a gente vive a nossa família assim, a gente honra a Deus e sabe que eu sempre quis, o que eu sempre quis foi ter uma família bem-sucedida, até porque eu também tive frustrações pessoais, de contexto de família, então isso me incentivou para eu ter uma família, isso me incentivou para eu ser um bom pai de família, eu busco dar o meu melhor, entendeu? Todo ser humano tem seus defeitos, tem as suas qualidades, mas dentro disso eu busco dar o meu melhor dentro da família, entendeu? Foi dentro de frustrações que eu aprendi e eu quis isso, entendeu? Foi isso, cara. Às vezes é um assunto um pouco até delicado, é um assunto um pouco delicado, porque eu muito novo, tipo, eu não tive muito a presença do meu pai ali, não porque ele é uma pessoa ruim, sabe, nada disso, meu pai sempre foi ótimo, sempre deu assistência, só que o fato de ele não estar ali presente todos os dias, porque não morava com a gente, sabe, me fez sentir a falta daquilo um pouco. Então, o que eu sempre quis, cara, é ter uma família, ter um filho, sabe, essa ferida que é aberta dentro da gente, eu acho que só cicatriza quando a gente tem um filho. Acho que toda pessoa, todo homem que cresceu sem a presença de um pai ali, por mais que se mostre durão, mas fica aquela ferida ali. Só começa a cicatrizar quando ele tem um filho, quando ele vê que, poxa, eu não vou ser isso para o meu filho, não vou ser dessa maneira para o meu filho, entendeu? Não querendo pôr em jogo aqui a integridade do meu pai, agradeço muito pelos conselhos, por tudo, mas é muita diferença quando tem uma pessoa ali de perto para te Sim. mentorear, sabe qual é? Na ver- Então, na verdade, desculpa te cortar, mas você está dizendo que o relacionamento dele com a sua mãe, quando rompeu, interferiu, criou é uma ferida em você, e isso. isso aí com certeza iria interferir. Mas algo impressionante que você falou aqui, ô Gabriel, que assim, normalmente as pessoas tendem a seguir o exemplo de pai e mãe. E assim, dá para entender da tua realização agora dizendo isso, porque meu pai e minha mãe não foi feliz no seu relacionamento, agora logo eu também não serei. E você vem quebrando esse paradigma, você vem quebrando Sim, totalmente essa informação que a nossa mente nos traz. Meu pai não foi feliz, eu não vou ser. E contrário, você lutou para ser, você tem demonstrado para a gente que e existe solução, mesmo quando a gente não tem um exemplo. É isso que você está dizendo? sim. Tem a questão do exemplo que é muito importante, que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar. Não é ensinar o caminho, é no caminho. Ou seja, eu estou no caminho sendo exemplo, acompanhando meu filho. Então, e a Bíblia diz que quando crescer, não se desviará do mesmo. Então, quando se tem um exemplo, é bom demais. Porém, existe o poder da decisão. Sabe qual é? Por mais que eu não tive um exemplo, agora o fato de eu não ser um exemplo é responsabilidade minha. Quando eu cresço, tenho noção das coisas, quando eu começo a aprender e ter ciência, o fato de eu não se tornar um exemplo já é questão minha, entendeu? Por mais que a falta de um exemplo influenciou para que eu não seja um exemplo, isso é decisão minha. Eu não posso usar de determinismo, sabe? Culpar alguma coisa ou culpar outra. Por mais que influencie, mas cada um é protagonista da própria história. Cada um escreve a própria história. Eu posso te direcionar um caminho, mas a decisão de seguir ou não é tua. Então, a história de uma pessoa, ou o que ele vai ser ou deixar de ser,
não foge do poder da decisão. Por mais que eu te influencie ou não influencie, tudo vai passar pela tua decisão. Posso direcionar um caminho correto, mas você vai decidir seguir ou não. Como posso também te apresentar um caminho errado, mas você vai decidir ou não. Eu não posso culpar a ninguém por nada. Por mais que tudo isso me influenciou para que eu não seja, para que eu não alcance, para que eu não conquiste, ou para que eu não cumpra essas realizações, tudo vai passar pelo poder de decisão. Eu decidi ter uma família, eu decidi ser um bom pai, independente de qualquer coisa, é tudo o poder da decisão. Então, Gabriel, dentro desse poder da decisão que você falou, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Cara, eu queria só te fazer uma pergunta. Você acredita no livre-arbítrio Acredito, à luz da Bíblia? à luz da Bíblia, sim. Por quê? Pode começar com Adão e Eva, Hum, entendeu? A serpente se apresenta, diz, vocês não podem comer de todo fruto que tiver no jardim. Enfim, todo mundo conhece a história, mas a ordem de Deus foi, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. correto. Deus podia interferir, correto? Poderia. Não interferiu. Então, existe o livre-arbítrio. Sabe qual é? Tem como, é inegável você olhar para a Bíblia e dizer que não existe livre-arbítrio. O homem faz as suas escolhas. Agora cabe a ele as decisões. Cabe ele as decisões. Deus, olha só, Deus tem uma história para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem uma história, um plano a ser seguido. Só que dentro disso cabe nossas decisões. Correto. Sabe qual é? Se a palavra dele para nos nortear, nos direcionar, e cabe nós as nossas decisões. Quando a gente quer seguir o caminho de Deus e aquilo que ele tem para a gente, ele se responsabiliza por nós. Só que tem coisas que a gente escolhe fora do que ele quer, que é responsabilidade nossa. Sabe qual é? Tem um texto em Deuteronômio que diz: coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Então, não tem como a gente dizer que não tem o livre-arbítrio. Correto. Entendi. E, Gabriel, assim, rapaz, eu gostei. Gostei, tô gostando de ouvir esse rapaz. Eu tô até. Já conhecia ele, Vitor? Não, conheci. Não é que eu conheci. Você Hoje foi eu tô lá conhecendo ele naquele dia melhor. lá Só no naquele Lins, né? dia Mas você que eu ouvi ele você não ministrando. teve aproximação com ele. Nunca, 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 nunca. E qual a experiência que você está tendo assim? Cara, então, pra mim tá sendo uma parada muito legal. Principalmente Cara, não é porque você tá aqui não, mas quero te dizer isso aqui. Vou aproveitar essa oportunidade para dizer que eu tô admirando. Você acabou de ganhar um grande admirador aqui, mano. Tô olhando pra você, sério, verdade. Ah, Porque 25 anos, né? 25 anos a gente um pouquinho é parecido, tá? Mas é legal ver a sua mente. De fato, o Diogo usou uma palavra que é muito certa. E a definição correta é essa. Você tomou a contramão das coisas. Então, eu olho para você e vejo um rapaz que ainda é jovem, 25 anos, casado, se sente realizado porque já é pai. O mais bonito de tudo, falando que ama a Deus acima de todas as coisas. E, cara, continue nesse caminho. Eu desejo que você seja, seja muito abençoado. Amém. E que Jesus lhe conceda o desejo do teu coração, mas que você nunca perca essa essência e principalmente o fundamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Estou muito feliz, é muito bacana, admirável, é admirável demais. Pessoas, eu acredito que quando forem ver esse vídeo eles vão se emocionar de fato. Vão, Diogo. Vão porque 25 anos, mano, de novo eu tenho que dizer, brother, tem, a gente tem para onde correr, nós temos opções de escolha, nós temos ainda escolha, perspectiva de vida, nós temos, cara, nós temos pessoas que falam pra gente que a gente não deve, ou melhor, que a gente só fica no mundinho fechado de favela, tá enganado, bro, tá enganado demais, né? Não, aqui, ó, mais um exemplo de escolha que está tendo uma grande oportunidade e está vivendo o melhor da sua vida. Por quê? Poder de escolha, decisão. E isso quem faz somos nós. Se você quer evoluir na sua vida, se você quer viver a sua vida do jeito que você quiser,
quem tem que tomar o posicionamento é você. Então, mano, Verdade. Deus abençoe. Tô muito feliz mesmo. Se tem uma coisa que eu tô é muito feliz. Eu vou te falar uma parada, eu perguntei isso porque o Vitor é um cara que ele é o mais empolgante do que eu, né? Ele é impressionante, ele manda todo mundo curtir nossa página, ele tá aqui, ele acha graça de tudo, ele, entendeu? Ele interage com tudo. Eu sou mais o cara mais pensativo, eu consigo ser mais pensativo, mas assim, a sinceridade dele, isso aí me surpreende às vezes, e quando ele fala algumas paradas, eu falo, caraca, faz sentido. E assim, Gabriel, o que me faz acender aqui também a luz na minha cabeça é que você plantou uma semente lá atrás, né? Nos faz entender um pouco, e hoje a gente pode ver essa semente dar fruto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é para você olhar a tua vida e como uma árvore mesmo, que você, pô, eu tenho certeza que você tem diversos exemplos de árvore, de frutos, e assim, você vê que o Gabriel deu fruto, e dentro do que eu estou te falando, você poder motivar alguém, dizer, você olha para a nossa câmera principal, de repente, para direcionar direto para o olhar, porque quando a gente fala olhando para a É, pessoa, parece que a gente consegue, né, extrair mais verdade, a gente consegue transparecer mais confiança, mais verdade. sim, E assim, tu plantou uma semente e hoje essa árvore está dando fruto. Você tem essa noção? sim. Poderia dizer que melhor a semente foi plantada em mim. Né? O semeador saiu a semear. Tu conhece a Maneiro, história, conheço. entendeu? Semeador é aquele que leva boas sementes, que é a palavra de Deus. Ele diz sobre os tipos de terreno. Então, a semente foi plantada em mim e eu me permiti ser uma terra boa, onde a semente caiu, cresceu e deu fruto. Todo fruto que eu dou não é de mim, é Cristo dando fruto através de mim. Porque, cara, é uma frase de um estudioso que diz que tudo que tu vê de ruim em mim sou eu mesmo, mas aquilo que tu vê de bom em mim é Cristo. Sabe qual é? Então, todo fruto que se produz é Cristo. Sabe qual é? A semente que foi plantada, a palavra que foi plantada em mim. Então, quando eu vejo os frutos que saem, eu tenho mais ainda a convicção de que se a gente se permitir ser uma terra boa e se a semente da palavra for plantada em nós, com certeza vai gerar fruto. Então, permita a palavra ser plantada em você, permita a semente da palavra cair em você, seja uma terra boa, permita ela dar fruto, permita ela crescer e com certeza vai ser diferente, entendeu? É porque senão, cara, porque senão eu seria a mesma coisa diante, sabe? Entendi. Se não fosse Cristo e a semente que em mim foi plantada e os frutos que ele dá em mim, hum, não teria uma diferença. O homem não tem bondade em si, Uhum. sabe qual é? O que tem de bom na gente é Cristo. Então, é tudo isso. Foi Cristo quem transformou a minha vida, foi Cristo quem plantou em mim a semente da palavra e assim cresceu e deu fruto. Sabe qual é? Essa é a coisa boa que tem. Cara, é impressionante como ele fala de Cristo. Parece muito real, assim, não é uma hipocrisia, é muito real ele falando Muito, de muito, Cristo como se muito. ele fosse apaixonado. E eu acho que a maioria das pessoas deveriam ser assim, né? A gente tem alguns exemplos ruins, infelizmente, no mundo, que pessoas que nem acreditam muitas das vezes. Eu acho que cada um com a sua crença, lógico, mas quando a gente vê alguém que fala desse Cristo, uma parada que, vou falar rapidinho, o Koala, quando eu perguntei para ele se ele. Eu gosto de usar as pessoas que já passou aqui como exemplo, Sim, porque sim. eu fico com essas histórias na minha cabeça. Eu trabalho muito, eu assisto muito, eu trabalho dentro do nosso podcast, eu assisto muito o mesmo vídeo 10 vezes, 15 vezes, Sim. entendeu? E assim, o Koala falou, quando eu perguntei se ele acreditava em Deus, ele falou para mim que não tinha como não acreditar em Deus. Sim. Não tem como algo tão, uma força tão incrível que criou tantas coisas ser simplesmente uma explosão. Ele falou algo assim para mim, não Não desmerecendo, tem lógico, como. os estudos da galera que A forma de estuda, pensar deles, a né? Mas forma, o pensamento diferente, a opinião diferente das outras pessoas, Assim. mas assim, é sim, engraçado que
olhar para um cara que já passeou, tô falando do Pala, já passeou por algumas religiões e não tem uma firmeza em religião, ele mesmo assumiu que ele não tem uma religião, só que ele acredita muito que Deus existe porque, cara, acho que tínhamos diversos exemplos. O ser humano é o principal exemplo. Nós somos uma máquina que a gente precisa, lógico, cuidar da nossa saúde e se alimentar. Mas a gente não precisa de energia, que eu falo, elétrica, a gente não precisa de bateria, pilha, bateria, carro, moto, a gente não. E é uma máquina tão perfeita que consegue ter sentimentos, Até se consegue falar a respeito de diversas coisas. O cara vê ele falando de um jeito que. Tudo, cara. A natureza, os animais. A gente, uma máquina tão impressionante, né? Que, que é terrível. Assim, eu olho pra mim, caraca, eu durmo e Deus me acorda. Tá na hora. Tem dia que Deus me acorda às 7 da manhã. Tem dia que... Cara, ele pega e ele fala assim: o único ser humano que é mal criado é nós. Porque Deus mandou todo mundo se colocar cada um no seu devido lugar. Aí ele fala pro homem: não faça. Ou ele diz assim: não pode. Aí você fala: sim, pode. Aí ele falou assim: não, então não pode. Ele fala: não, sim, pode. E aí, tipo, meio que troca a situação, né? Sabe? Então, cara, baseado dentro desse contexto, o livre-arbítrio, óbvio que entra, sim, entra. Mas, mano, é uma coisa que é fato. Nós, seres humanos, é quem complicamos as coisas. E definição. Hoje eu tenho uma Hoje eu já tenho uma legenda para nossa foto de hoje. O nome da legenda é Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa vai ser a legenda da nossa foto. Agora vamos lá, eu posso entrar Claro, meu filho, fica! e vou concluir o que é o amor. Jesus disse: aquele que ama a mim e ao meu Pai é aquele que cumpre a sua palavra. Sabe correto? Então a definição do amor a Deus é você seguir uma vida pautada na palavra. Agora, Gênesis, eu vou só corrigir um detalhe. Não é que a gente foi mal criado, entendeu? A gente foi muito bem criado. Sabe qual é? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, mas o único que Deus parou para colocar sua digital e formar fomos nós. Inclusive a sua imagem e a sua semelhança. Não sei se você for parar para ver a origem do pecado, não se originou em nós, em Adão. Entrou no ser humano através de Adão, mas se originou em Lúcifer. Sim. Porque o desejo dele era ser semelhante ao Altíssimo. Com isso, ele teve a sua consequência eterna. Agora, quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e a sua semelhança. Então, o homem tinha a imagem e a semelhança de Deus. Qual foi o porquê que entrou, eu falei aqui, da origem do pecado? Porque o propósito do inimigo sempre foi desconfigurar isso. Porque ele quis ser igual a Deus, sabe qual é? Teve a sua consequência e perdeu o seu lugar lá em cima, não tem mais o direito de viver com Deus, sabe? Não passará a eternidade com Deus. Então Deus cria o homem da digital, todo aquele cuidado para que o homem a sua imagem, a sua semelhança. Então logo aquilo gera uma raiva, sabe? Do inimigo para com o ser humano. Por isso que você vê ele entrando e persuadindo a Eva para que ela coma do fruto, porque o propósito dele era desconfigurar todo ser humano, entendeu? Então, tem coisas, cara, tem coisas que não são simplesmente atitudes, ou simplesmente coisas que a gente faz normais, tem coisas que são influências malignas, tentando nos tirar do propósito, sabe? Tentando prejudicar a nossa vida. O que a serpente fez? Ela tentou desvirtuar, tentou mexer naquilo que Deus falou. Não foi isso que Deus disse, vocês não podem comer de nenhuma das árvores. Não, nós podemos comer livremente de todas, menos de uma, entendeu? E Deus disse, se a gente comer, a gente morre. Aí ela vem dizendo, não, se vocês comerem certamente, vocês não morrerão, não terá consequência. Então, o propósito, cara, às vezes do inimigo nos fazer tomar algumas certas atitudes, muitas das vezes fazendo com que a gente pense que não há consequências, atitudes e escolhas têm consequências, por isso que eu digo do poder da decisão, sabe? É muito bom a gente tomar muito cuidado, até com o que a gente pensa, pensar duas vezes nos pós e nos contras, nas atitudes que a gente vai tomar, porque tem coisas que não são coisas normais, são
influências espirituais. Sim, sim. Entendeu? E o homem foi perfeitamente criado, só que toda oportunidade que o inimigo tiver para embaraçar ou para complicar a vida do homem, ele vai vir e vai fazer aquilo. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado em decisões, naquilo que a gente vai fazer, sabe qual é? Porque tudo que ele quer é um espaço na nossa consciência. Se a gente der espaço para ele na nossa consciência, ele consegue direcionar algumas atitudes nossas. Então, tem que ter muito cuidado naquilo que a gente pensa, blindar sempre a nossa consciência, porque o propósito dele é sempre distanciar a gente de Deus, sabe qual é? E cada vez mais nos desvirtuar do propósito e assim complicar o nosso porvir, sabe qual é? Ô, Gabriel, eu não quis dizer que a gente foi mal criado, não foi isso. O que eu quis dizer é que nós, ser humano, a gente quem complica as coisas. Muitas das vezes é nós quem complica, a gente não sabe viver. É isso que eu quis dizer, Sim, não sim. que a gente foi mal criado. De Sim. maneira nenhuma, eu Sim. concordo plenamente. Somos imagem e semelhança. Sim, tudo que Deus fez foi perfeito. Mas, óbvio, a desobediência caiu sobre Sim. nós. Caiu, top. O que eu quis dizer é que nós, ser humano, a gente que complica. Mas eu concordo, você está corretíssimo, irmão. Você está corretíssimo. É porque eu acho que eu dei uma colocação que eu acho que tu entendeu de outra maneira. Mas Sim, não, sim. de maneira nenhuma. Não quis dizer isso, não. Eu quis dizer que é realmente, cara. Acho que agora tu entendeu, né? Sim, sim. Nós, seres humanos, a gente tem muita facilidade de complicar a nossa vida. Ao invés de facilitar, a gente é quem complica. Por quê? Nós, seres humanos. É nós, seres humanos. Mas é o que você sempre falou aqui. Você foi firme desde o começo. É ele. Quando ele toma a rédea. Ou eu gosto dessa definição, cara. Quando eu tô dirigindo um carro, né? Que eu faço assim, Deus, agora eu vou sair, né, do volante, vou pro branco do carona. Agora você dirige minha vida. É isso. É só isso, eu acho. Mas eu concordo, você não tá errado, não. É porque, de fato, eu acho que eu também dei a colocação errada. Sim, sim. Mas eu concordo, irmão. Assim, é bom ouvir o Gabriel falando. O Gabriel é um cara de... Eu aprendi, gostei. O Gabriel é um cara de muita fé e, de repente, você olha para ele, onde ele mora, e, pô, ele é o barbeiro da comunidade lá onde ele mora e, né, já viveu algumas situações. Mas, assim, o Gabriel, falando na comunidade, você é muito querido lá, dá para entender. Você se tornou um exemplo para muita gente. Sim. Você olha você hoje como um exemplo para muita gente. Sim. Você tem essa noção das Sim. pessoas te olharem e falar, caramba, né? Poxa, o Gabriel, quero ser igual a ele. Tem essa noção? Acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque acho que dentro do coração de muita gente tem o desejo, sabe, de superação, ou tem um desejo até mesmo de seguir a fé com Cristo. Só que às vezes não tem aquela força de tomar aquela atitude, sabe qual é? Às vezes olha para um jovem da minha idade, sujeito a exemplos pensando, olham para um jovem da minha idade, sujeito às mesmas paixões, mas ele conseguiu, então eu acho que de uma certa forma a gente se torna um exemplo, de uma forma direta ou indireta, a gente se torna um exemplo. Isso que eu ia te perguntar, hoje é muito difícil o jovem se manter nos seus propósitos, é muito difícil, por conta de milhões de coisas, tentações, e qual é o segredo, assim, que você usa para poder não desviar o teu propósito? Cara, segredo difícil é, ainda mais na juventude, está no ápice dos nossos, dizer, curiosidades, sabe qual é? Mas eu acho que muita gente, vamos dizer, no meio que eu vivo, juventude, se você não buscar ter experiências com Deus, a tua carne vai querer ter experiências com o pecado. Então, tudo vai de uma vida de relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente vive experiências com Deus. Uma vez que a gente tem experiências com a presença de Deus, irmão, não tem lugar, coisa ou pessoa que te satisfaça mais do que aquilo. O que o salmista falou? É uma coisa, pediria, buscaria, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Sabe qual é? Ele entendeu que um dia na casa do Senhor, ou na presença do Senhor, é bem melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, é necessário buscar ter experiências em encontro com Cristo,
Porque a gente tem que buscar essa percepção. Está escrito na palavra e é uma verdade. Eu aprendi isso com o meu pastor. Está escrito, eu creio, eu busquei isso, cara. E as experiências que eu tive com Deus me fizeram entender que nada me satisfaz mais. Já vi muita coisa lá fora e nada me satisfez mais do que a presença de Deus. Nada me completou mais do que a presença de Deus. Então, na fase da curiosidade, se você não buscar ter experiências com Deus, é natural que a tua carne queira ter experiências com o pecado, porque herdamos a natureza de Adão, pecaminosa, inclinada para o pecado. Então, se a gente não santificar a nossa vida, é normal que a gente vai querer ter esses desejos, sabe? Por isso é muito difícil. A Bíblia diz como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, Salmos 119. Sabe qual foi até o tema do culto jovem lá na igreja. Então, para o jovem se manter firme no propósito, é uma vida de disciplina com Deus, relacionamento com Deus através da palavra e da oração. Sendo assim, será bem sucedido. Só que o jovem também tem uma grande facilidade em se distrair. A tela de um telefone às vezes é o suficiente para distanciar a gente do propósito. Eu digo por mim que eu já vivi isso. Por isso eu sou muito pautado, sabe? Quando eu vejo que está demais de estar no Instagram, para me focar um pouco naquilo. Então, a gente tem muita facilidade em se distrair. Então, se desviando das distrações e tendo uma vida de disciplina com Deus, de relacionamento com Deus, a gente cresce, desenvolve e consegue permanecer firme no propósito. Que é relacionamento que, basicamente, é relacionamento entre duas pessoas, diálogo. Diálogo é um tempo de ouvir e um tempo de falar. Então, o tempo que eu falo com Deus é quando eu oro, e o tempo que eu escuto a Deus é quando eu abro a sua palavra. Então, se o jovem quiser se manter firme no propósito, é uma vida de oração e uma vida de relacionamento com Deus na palavra. Bacana. Top. Depois de Jesus, quem você gosta na Bíblia? Quem é o personagem que te desperta alguma coisa? Cara, um personagem que eu me identifico um pouco, Timóteo. Por quê? Porque era um jovem que teve grande responsabilidade e muita resistência pelo fato de ser jovem. Entendeu? Eu me identifiquei com ele, entendeu? Foi uma história que eu me identifiquei muito, porque Paulo disse, se eu não voltar, tu já sabe como se comportar, e escreveu também que não te desprezem pelo fato de você ter de ser jovem. E toda pessoa jovem que tem responsabilidades dentro da igreja, ele passa por resistência, é um desafio muito grande, entendeu? Você conquistar a confiança do povo, você, sabe, a credibilidade do povo, pelo fato de ser jovem, vai ter muita resistência. E todo jovem passa e vai passar por isso, quando ele começa a ter responsabilidade na casa de Deus. E eu, por ser jovem também, eu sempre tive alguma responsabilidade, sabe? Não dizendo que as pessoas resistiram a mim, sabe? Mas é porque confiança é aquilo, confiança não se ganha. Eu não vou chegar aqui, toma minha confiança. Eu vou conquistar a confiança da pessoa e a pessoa vai conquistar minha Você confiança. está citando a última prisão de Paulo. Seja o exemplo dos fiéis. Isso. Entendi. Entendeu? Particularmente eu me identifico com Timóteo por causa disso. Top. Porque ele recebeu a responsabilidade de, se Paulo não voltasse, ele agarrasse toda aquela gama de responsabilidade. Não que eu viva o mesmo contexto de que eu vou cuidar de uma responsabilidade que alguém está passando para mim, não. Mas pelo fato de ser um jovem com responsabilidade e resistência, foi o que Paulo disse, mas seja tu exemplo para os fiéis. É dessa forma que ele conquistaria a confiança e a credibilidade do povo. Então eu me identifico com Timóteo por causa disso. Eu sou um jovem com responsabilidade nessa caminhada de conquistar a confiança de pessoas, entendeu? Basicamente isso. Top. Em cima do que tu falou, mas pode acontecer de você abraçar também situações, entendeu? Porque assim, hoje eu acredito que no meio geral, tanto no social quanto no religioso, pessoas têm sido poucas pessoas se interessam em realmente ter responsabilidade. Essa é uma grande realidade. E quem tem se dedicado, acaba sendo bem visto, as pessoas observam, os líderes observam em tudo. Seja no evangelho, seja numa outra religião, seja em alguma situação. E assim, a gente tem caminhado aqui para o final, Gabriel, e só que a gente vai gastar um pouquinho ainda do tempo aqui, rapidinho,
E, assim, o Gabriel fala muito bem da sua fé, a gente trouxe o Gabriel aqui, já sabendo, nosso podcast não é um podcast religioso, a gente deixa bem claro, vocês estão acompanhando, vocês vão ver que tem diversas pessoas lá na agenda, algumas pessoas já passaram por aqui, que não são cristãos, não são tão religiosos assim, mas a gente tem muitos amigos Cristãos. e acaba que o cristão ele tem um exemplo de vida, ele tem um testemunho, ele tem uma boa oratória, ele é exemplo para algumas coisas, aí se encaixa no nosso nicho, né? E a gente se escuta muito, as pessoas aqui falam muito de Deus. Deus é isso aí, mano. Ele está na nossa vida. Lógico que a gente vai abordar diversos temas aqui. E assim, Gabriel, eu queria que você trouxesse, assim, você falou que lá no início você falou que teve problema com droga, eu não sei qual foi o nível que você teve, mas eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente para alguém que tem enfrentado hoje um problema com droga, como vencer. A gente está tomando um rumo aqui para o final. Sim, cara, foram drogas pesadas em si. Eu fui muito viciado em maconha, sabe? Usei lança, que é costume de pessoas dessa vida, mas o que eu mais me viciei foi maconha, sabe? Eu não conseguia comer sem fumar, dormir sem fumar. E chegou um tempo e um momento que eu percebi que eu me perdi de mim mesmo. Cheguei no fundo do poço, segundo o meu pensamento, que é quando a gente se perde de si próprio, entendeu? Cara, passou pelo poder da decisão. Foi na barra da decisão. Eu chorava pela abstinência, não conseguia dormir, mas a decisão foi o que me manteve firme, sabe? E a ajuda de Cristo também, sabe? Quando a gente decide o bem, o céu também se encarrega de ajudar a gente. Quando você decide abandonar o mal e seguir uma vida correta, fazer aquilo que é certo, existe uma força acima da tua que o céu deposita. Então, quando eu decidi não usar mais, quando eu decidi mudar de vida, por mais difícil que foi, acima da minha força, senti que teve uma força sobrenatural, entendeu? Então, Deus me ajudou muito. Eu quero dizer que, para alguém que esteja me ouvindo, esteja passando por uma situação semelhante, entendeu? O poder da decisão, cara, é muito forte. Você parou para analisar quando alguém está decidido a fazer uma besteira? Tu pode dar 500 mil conselhos que não vai adiantar, irmão. Tu pode falar o quê? Quando o cara decidiu fazer uma merda, fazer alguma coisa, tu pode aconselhar à vontade que não vai adiantar. Mesma coisa para o bem. Quando você decide fazer aquilo que é certo, irmão, não adianta aquilo que te puxa para o lado errado. Existe o poder da decisão. Quando você decide, você emprega a tua força, mas o céu deposita uma força acima da tua. E assim, isso que o Gabriel está falando aqui, o poder da decisão, não vai só para ele que é um cristão e está em Cristo. Eu acredito que uma pessoa também que não esteja em Cristo, igual o Gabriel, ele tem também esse poder de decisão. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um amigo, um irmão, na verdade, é o Diego. Ele vai entender. O Diego, que é esposo da Joyce, ele teve um problema também com droga. E assim, ele é um cara que eu creio que ele crê muito em Deus. Mas assim, eu posso estar errado nas minhas palavras, mas o que eu observava a respeito do Diego é que de uma hora para outra ele tomou uma decisão na vida dele, filho. Ah, o Manteiga? Ele falou que não, ele chegou a usar maconha, chegou a usar crack, e chegou uma hora que ele falou, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Entendeu? Assim, não foi, eu acredito que não foi uma campanha que ele fez na igreja, que não foi, ele deve ter feito as orações dele, do jeito dele, mas assim, o que influenciou, não tô querendo tirar Cristo de cena da vida de ninguém, porque ele é o maior ajudador e interessado em ajudar o ser humano. Mas eu tô falando assim, ele tomou uma decisão, filho. Ele usava crack, entendeu? Eu acredito que ele olhou para os filhos dele, para a esposa, para a família, e ele falou para a vida dele, ele falou, não quero mais isso para minha vida. E assim, hoje ele trabalha, tem conquistado as suas coisas, comprou uma moto agora há pouco tempo, então assim, existe uma saída. Sempre existe. Existe um caminho. O Gabriel falou algo muito importante. A tua decisão te salva. Ou a tua decisão te mata. É uma realidade. É isso aí. Não existe. Você está em cima de um muro. Se você ir para um lado, você é salvo. Se você ir para o outro, acabou. Essa é a verdade. Não tem curva.
Não tem como maquiar uma parada que é uma realidade. Não tem como você ficar caminhando a vida toda. Eu acredito também que quem caminha por muito tempo em cima do muro acaba tombando pro lado que não tem que tombar. Quem desse cara, quem anda em cima do muro decidiu não decidir. E aí, De verdade. É o pior tipo de pessoa, é o que decidiu não decidir. né? Então, assim, eu acredito que o cara que não decide o bem para sua vida, ele acaba demorando demais e acaba tomando uma decisão que muitas das vezes leva ele para o fundo do poço. E eu queria que você trouxesse as considerações finais aqui. Perguntinha, tá? Eu vou pai? perguntar, mas eu Esquece já não. queria que ele falasse o que ele achou de estar aqui. Para as pessoas que não vieram ainda, sabe? Os nossos Sim. amigos em comum. O que você gostou desse momento aqui? Gostei, foi bom demais. Foi uma experiência nova. Para mim, particularmente, foi um desafio, mas quando você chega aqui, você se sente mais à vontade, entendeu? É bom demais essa experiência, não tem um formalismo de palavras para dizer, mas é bom demais, cara. É bom demais estar aqui conversando, trocando experiências, você aprende, troca informações, entendeu? Quando a gente está lá fora tem aquele calafrio, sente aquele coisa, mas chegar aqui não é isso não. Sintam-se à vontade para vir, vai ser bom demais para vocês. Tá trocando informações, um momento bom, edificante demais, sabe qual é? E é isso, cara. É bom, né? Falar Bom de você, demais, falar bom das suas demais. experiências, saber que você é exemplo. Isso acaba nos trazendo um sentimento bom, saber, cara, eu sou exemplo. Acho que soa melhor do que você ouvir que você é um mau exemplo. Eu acho que, né? Então, assim, você que não participou ainda do nosso podcast, que tem vontade de participar, vai lá, deixa no direct lá uma mensagem. Eu queria, o Vitor gosta desse mas momento, olha só, cara. rapidinho. Tu falou do teu pai. Sim. Pô, desculpa, cara. E tua mãe? Minha mãe? Desculpa, perdão. Não, pois que eu tenho Perdão filho, mesmo, não tenho- faz, perdão. Porque ele Foi a falou mãe muita dele, coisa. cara. Então, fala um pouquinho da tua mãe aí. Cara, minha mãe é uma pessoa muito extrovertida. Minha mãe é uma explosão de sentimentos, mas é uma pessoa boa demais. Sabe, uma hora ela tá amorosa demais, estressada demais. É a dona Andréia. Amo muito, sem palavras. Te Sabe ensinou qual muito. é? Muita coisa, muita coisa. Sei que daria vida por mim. Fez o que pôde e o que não pôde por mim. E eu sou muito grato a ela, ao carinho dela, aos sacrifícios que ela fez por mim. Sabe? Obrigado por tudo e me perdoa por tanto. Eu amo a senhora. Ela tem acesso à internet? Tem, mas Tem? não muito assim. Cara, não sabe mas mexer então tanto. tu vai apanhar, porque com certeza vai chegar pra ela. Ela vai falar, pô, meu filho tá falando um monte de coisa. Não, mas já deu tempo de falar Já da mãe deu, dele. mas deu. Conheci a mãe dele é gente boa demais. E assim, Gabriel, você saiu do Brasil, já fez alguma viagem internacional ou não? Não. Você é carioca. Não, carioca. Carioca da Gema. Teus sonhos, rapidamente. Cara, meus sonhos, parece complexo que eu vou dizer, mas hoje eu sonho os sonhos que Deus tem para mim. Até uma certa idade eu tinha meus próprios sonhos. Realizei grande parte deles já. Me sinto realizado hoje. Eu quero sonhar os sonhos que Deus tem para mim. Você está afirmando que você coloca a tua vida na mão de Deus e o que ele direcionar para você, você está feliz. Sim. Isso Muito desafiador isso. Difícil, desafiador demais. É porque é muito desafiador, cara. Confiar em Deus não é algo superficial, igual as pessoas dizem que confiam hoje. Confiar em Deus é algo sobrenatural. O salmista dizendo é que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Já viu alguém ter paz passando próximo à morte? Difícil. Já viu alguém ter paz passando em momento de angústia? Já viu a morte de frente contigo? E eu confio em Deus. Sabe, aquilo ali não conseguir te desestabilizar. Sabe, E Cristo, quando a gente sonha os sonhos que Ele tem pra gente, decide confiar, cara, a gente passa por situações delicadas. Sabe, confiança em Deus não é superficial, igual essa geração diz. Muita gente desconfia em Deus, mas pouca gente de fato confia. Então, no nicho cristão, já escutei diversas pessoas falando que Deus ele frustra os sonhos dos nossos corações, os nossos sonhos que a gente acha que é os nossos sonhos, para que a gente viva os sonhos dele. Isso é terrível, porque assim, imaginar que eu não posso
viver aquilo que eu estou querendo viver. É difícil entender isso. Mas não é, o cuidado dele é tão bom que às vezes ele tem coisa melhor pra gente, a gente está limitado àquele nosso sonho tão pequenininho. E de repente o teu sonho vai te levar do Rio a São Paulo. E o sonho de Deus vai te levar do Rio ao exterior, à Europa, a diversos Estados Unidos, ou outros países. O teu sonho muitas das vezes vai levar teu nome para 500 pessoas. E o sonho de Deus da tua vida vai levar o teu nome para milhões de pessoas, tua voz para milhões de pessoas. Então, assim, isso é demais. Você gostou de estar aqui com a gente? Gostei muito, muita coisa. Me responde rapidinho. A tua nação aqui, Brasil, o que é para você? Cara, minha nação, Brasil, não sou... Como é que eu vou dizer a palavra? Aquele cara muito patriarcal. Certo. Não, entendeu? Mas tem uma palavra que é pra mim. Não sente vontade de morar em outro lugar? Não. Hoje eu não penso em morar em outro lugar. Sou satisfeito com o Brasil porque de país para país, quando você vai falar a respeito de outro país, eles mostram para você a parte bonita do país. É igual quem lá fora quer conhecer o Rio de Janeiro, é Cristo Redentor, é Copacabana. Sempre tem o outro lado da coisa. Então tudo tem seus pós e seus contras. E nem sempre é aquela maquiagem toda que as pessoas montam. Então, sabendo dessa realidade, tenho família também que está lá fora, tem um irmão meu de consideração que está lá fora. E lá fora também não é essas mil maravilhas, não. É bom, tem uma certa estabilidade de vida, mas também não é essa maquiagem toda noite. A gente não pode montar um conto de fadas e botar a conta do lápis. A gente está bem demais aqui no Brasil. Além de violência, né? Outros países ainda tem furacão, terremoto, maremoto. Estados Unidos também tem muita violência, porque eles mostram a parte estabilizada, entendeu? Se eu vou mostrar a periferia dos Estados Unidos, o que acontece? Passa um furacão, não tem como eles maquiar isso. A força da natureza. Isso, né? Entendeu? E assim, Gabriel, família. Família, cara, é a base de tudo. Família é a base de tudo. A vida também se resume em família. Deus ama a família. Sabe qual é? A humanidade se iniciou com uma família. Deus se utilizou também de uma família para restaurar a humanidade depois do dilúvio. Sabe? Deus se utilizou de uma família para trazer Cristo. E o primeiro milagre de Cristo foi na constituição de uma família. Então, família é tudo, família Deus ama, e quem ama Deus ama a família. Família é básica da sociedade, família foi um projeto gerado no coração de Deus, então família para mim é tudo. E se ele responde que família é a base, é tudo, eu vou perguntar para ele o que é Deus, o que esse homem vai dizer? O que é Deus? Deus é tudo em todos. É isso. Resumido. Deus é tudo em todos. Bacana. Esse Tó. que os fala é o Gabriel. Né? Tu tem 2 nomes, Gabriel? Porque eu já vi alguém chamar de Michael. Existe o Michael na tua identidade? Não, cara, mas eu vou te falar que eu cresci com as pessoas me chamando de Michael. Para eles, meu nome era Michael, entendeu? Gabriel para Michael, muita coisa. Michel e Michael, tudo bem, né? Que são nomes em inglês que as pessoas falam e escrevem de um jeito e falam de outro. Mas Gabriel meio... É porque eu era criança e me chamaram de Michael. Começou com Michael Jackson. Michael Jackson. Por causa de um óculos que eu coloquei. Tá explicado. Aí depois foi para Michael e isso viralizou de uma forma que a comunidade toda me conheceu como Michael. Agora está sendo mudado para Gabriel. Estou começando a entender que meu nome é Gabriel. Está se desconstruindo isso agora. Michael Jackson. Ficou Michael. Tu era fã do Michael Jackson? Não, cara. Foi um dia que eu coloquei um óculos desse quadradinho branco, subi para brincar, criança. Aí ficou isso, Michael Jackson, aí depois Michael, foi ficando Michael. E eu acabei de botar meu nome na rede social de Gabriel Michael. E quando as pessoas descobriram, cara, teu nome não tem Michael, não. E tá sendo desconstruído um pouco agora. Maneiro. Isso aí foi o Gabriel Michael. Você que ficou até o final do vídeo, tem nos acompanhado aí, cara. O Gabriel, ele é barbeiro, ele é jovem, ele é cristão, ele é casado. E assim, ele falou bastante coisas aqui que realmente faz muito sentido. E se você conseguir adicionar isso no teu dia, na tua vida, eu tenho certeza que
que muita coisa vai mudar. Uma parada que ficou aqui é o poder da decisão. Eu acho que todos nós temos que carregar isso com a gente. E, cara, eu tô feliz mais uma vez, mais um episódio. Eu não sei nem que número de episódios tá. Eu vou ter que me atualizar. Depois eu preciso me atualizar, porque a gente teve que abrir... Na verdade, a gente abriu data extra, né? O nosso produtor ali, ó, vai nos matar, porque é muito trabalho para ele. Mas eu sei que ele gosta, ele tá feliz, ele tem assinado esse projeto. Eu faço questão de colocar lá toda vez fotos de Rafael. E assim, vocês vão lá. Você, já vou de antemão dizer, você que vai casar, vai fazer uma festa, precisa de um fotógrafo, vai lá, cara, chama o Rafael. Pô, o cara é gente boa pra caramba. Vê a qualidade, vai lá na galeria, no nosso Instagram. A gente tá criando uma galeria. Todo mundo que passa por aqui, Gabriel acabou de entrar pra galeria do podcast Alan de Matos. Então, assim, Rafael vai tirar uma foto bem bonita desse homem, que já é bonito, vai entrar pra galeria. Beleza? Eu deixo sempre lá o Instagram do Rafael. Rafael é o nosso fechamento, é o nosso paizão, nos orienta em tudo. Não deixa a gente postar algumas coisas, eu fico chateado. Eu falo, por quê, mano? Não, calma. Não vai por esse caminho. Mas é um cara que tem, meu irmão, ele tem um conhecimento terrível. Ele tem agregado aqui na imagem, ele trabalha os vídeos aqui, as edições, a gente olha pra cá, a gente olha pra lá, a gente olha pra cá. E aqui foi o Gabriel Maicon. Você que ficou até aqui o final do vídeo. Vitinho, tem alguma coisa a dizer? Só dizer que eu tô muito feliz, obrigado. E, mano, até a próxima. Fala. Vou falar, porque semana que vem não, essa semana ainda, né, a gente tem gravação agora, e a gente vai gravar com uma pessoa bem extrovertida. Ela que... Só pra constar, isso é data extra, né? Esse aqui é data extra. Oi? Não, a gente vai gravar com uma pessoa bem extrovertida, e você que está acompanhando o canal, eu quero que você venha aqui assistir, né? Você vai voltar aqui no YouTube para ver essa pessoa e você vai comentar. Caraca, ele falou realmente. Ó, você acabou de falar, viu? Ele já dá expor de nós. Não vai falar nome, né? Pode. É o cuidado do homem, é o cuidado do homem. Sabe o que... Porque depois ele que sofre para editar, filho. Mas é isso aí, galera. Tivemos aqui hoje com o Gabriel. Ele é barbeiro, ele é ministro da palavra, um cara abençoado. 25 anos, novo, realizado, já casou, já tá feliz, tem seu filho. E é isso aí, Gabriel, gostou? Muita coisa, bom demais. Beleza, pode finalizar? Então é isso, rapaziada. Nós terminamos aqui hoje mais um episódio. E para finalizar hoje, é completamente diferente. Se posicione, tome sua decisão. É nóis. Valeu! Moleque, Deus abençoe, brigadão. Valeu, Gabriel. Foi muito top. Vou te falar, diferente, porque foi muito bom. Eu nem passei em caixinha de pergunta, eu nada. Eu fiquei tipo uma cabeça na vontade, acho que precisava ser assim.